Você já sentiu que para o seu propósito ser válido, ele precisa ser grande? Já teve a sensação de que está ficando para trás porque não tem um palco, um púlpito, um projeto gigante ou milhares de seguidores? Seja muito bem-vindo ao episódio 134 do Resistência Podcast Vida Cristã Sem Religiosidade. Se você está cansado de tentar ser alguém e só quer entender o que Deus realmente espera de você, tenho certeza de que esse papo vai ser muito proveitoso. Eu sou Rodrigo Oliveira e pés no chão importam mais do que mãos no microfone. Eu sou Will Soares e a existência do ministério é o cumprimento de Tiago 2,17. A fé sem obras é morta. Eu sou o Chico Gabriel e eu estou aqui gravando porque eu fui chamado. Olha aí. Muito bom, Chico. Muito bom. É o chamado do RP para todos nós aí, né? Exato. Queria deixar aqui minha gratidão aqui antes da gente começar, vocês dois aí. O Chico tem gravado com uma certa frequência, mas o Will tem bastante tempo que não está com a gente aí. Então tenho certeza que esse time aqui, especificamente eu, Chico e o Will, tem muito tempo que não grava junto. E eu estou muito feliz de gravar com vocês aí, tá? Prazer é todo meu, de coração. Finalmente aquele imbróglio judicial acabou, né? dos meus advogados, sou advogado do Resistência, então tá tudo certo. Verdade, chegaram a um acordo, né? Chegaram a um acordo. Quem que pagou aí a ação? Os ouvintes. Tudo através de oferta aí que a gente chegou a um acordo aí, usou esse dinheiro aí bem investido aí no Resistência. Mas valeu, galera. Muito bom ter vocês aqui mesmo. Qual é o seu chamado? Né? Essa pergunta ela é quase um jargão no meio evangélico, né? E para quem não está acostumado, ela pode significar um monte de coisas, né? Mas desse monte de coisas eu queria saber de vocês, né? Qual é a resposta que as pessoas esperam quando fazem essa pergunta? Qual é o seu chamado? Cara, a pessoa espera ouvir algo relacionado à igreja, né? Não, normalmente quem pergunta é da igreja, isso aí é tranquilo. Essa pergunta, qual é o seu chamado, é quase que um jargão tão evangélico que ele entra naquele grupo daquelas assim, isso vai impactar sua vida. No mundo secular você não escuta essas coisas, entendeu? Então assim, quando alguém fala de chamado é meio cristão, cara. Ah, não, cara, não ouve. Não é, só que tipo assim, quando você tem uma pessoa fazendo essa pergunta, ela espera um serviço convencional, tipo o quê? A pessoa é do ministério de intercessão, a pessoa é do louvor, a pessoa é aspirante a pastor, só que nem sempre, e isso vai ser um negócio que a gente vai ter que conversar aqui, mas nem sempre o ministério ele é voltado para dentro da igreja, ele é voltado para dentro do reino. E um está contido no outro, a igreja está contida no reino. E é complicado a gente conseguir entender isso e separar isso, ainda mais quem vive a vida inteira na igreja. Porque você pode ter uma pessoa que ela é cristã e que ela ajuda pessoas de fora, que o ministério dela é ajudar, abençoar, dar cesta básica e por aí vai. E ela não tem uma ligação direta ou não fala em nome da igreja. Então, quando a gente fala sobre ministério, a gente tem que abrir a cabeça, abrir a mente, que isso não pode só se restringir a quatro paredes. Uhum. Você tem plantadores de igrejas que falam em nome de igreja, você tem financiadores de plantadores de igreja que não falam em nome de igreja. E eu estou trazendo aqui só questões financeiras porque eu sei que é o que fica mais fácil de explicar. Porque é muito mais difícil você explicar que a pessoa que cuida de pessoas dentro da igreja tem total capacidade para cuidar de pessoas fora da igreja, inclusive no trabalho dela. É um pouco mais difícil de você entender, das pessoas entenderem isso. Mas, fechando aqui o ponto, se a pessoa te pergunta, quando a pessoa pergunta qual que é o seu ministério, ela espera algo voltado para a igreja. Só que, segundo a Bíblia, segundo o próprio ensinamento de Jesus, as coisas têm que ser voltadas para o reino, não só para a igreja. E uma coisa não exclui a outra, tá? Uma coisa não exclui a outra. Elas são mutuamente includentes. Inclusive a pessoa, cara, ela pode estar dentro da igreja. Vamos supor aí, vamos pensar numa função aí que ela exerça dentro de uma igreja. A igreja tem uma biblioteca e ele é o bibliotecário da igreja. Ele organiza, ele Você tá falando por experiência própria, só pra saber? Sim, porque... Pensei nisso, eu ia falar isso também. Atualmente eu sou bibliotecário, então vou pegar o meu exemplo. Não, mas é tipo assim, Deus me chamou para aquilo ali. Aí eu tô lá, empresto o livro, faço anotação, organizo, bababá. E não tem problema. E tá Beleza. tudo certo. Mas
Em que isso contribui para o reino? E além disso, o que eu faço para o reino? Porque eu me contento, eu usei um exemplo assim bem, até meio esdrúxulo, porque a gente poderia usar um evangelista, um músico de igreja, alguém que participa do círculo de oração e tal. Mas às vezes, esse tal chamado, vamos dizer assim, quando é dentro da igreja, por mais que aquilo ali não tenha uma ação direta na pregação do evangelho, e a gente vai chegar nisso, as pessoas se conformam ou aceitam porque é feito dentro da igreja. Então, o meu chamado é X, porque ele é exercido dentro da igreja. Mas fora dali, se vive uma vida como se aquilo não existisse. Só funciona dentro do ambiente religioso. E como você falou, tem pessoas que estão fora, socorrendo pessoas, né? Entregando a cesta básica, pregando o evangelho para pessoas fora do ambiente da igreja, né? E aí pode, de repente, alguém olhar e falar assim, não, mas não trabalha em nada lá na igreja, né? Ou sei lá, a Pois pessoa é, está cara. pregando fora, onde ela passa, onde ela está, né? Pois é, cara. Com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que o centro, e ouvintes entendam bem o que eu vou falar, o centro é Cristo e a igreja está contida no reino. E parece esquisito a gente expressar isso em voz alta, né? É como se o reino. É porque muitas vezes a gente tem noção de que o reino ele anda pela igreja e é impulsionado pela igreja. Não. A igreja existe dentro do reino. É assim que funciona. Então, ela cumpre uma função dentro do reino da mesma forma que o músico cumpre uma função dentro do reino, Uhum. que o pastor cumpre uma função dentro do reino, mas é tudo dentro do reino e nada fora do reino. Eu consigo enxergar dessa forma. Agora, se existe esse equívoco que é, sei lá, centenário dentro do Brasil, que você só consegue exercer ministério ou dons dentro da igreja. E nem sempre uma pessoa que é um excelente professor tem o dom do ensino dentro da faculdade onde ele dá aula, vai ser um bom professor dentro da escola bíblica dominical. Normalmente não é. E aquele cara é chamado para ensinar fora, e mesmo talvez ele não falando diretamente de Cristo, a forma como ele age, a forma como ele se comporta, princípios que ele Uhum. ensina, cara, vão gritar muito, muito, muito alto. E é isso que a gente tem que compreender com relação a ministério. Às vezes as pessoas confundem um pouquinho o que é um chamado, ou um serviço prestado, né? Porque quando a gente está falando de uma pessoa que é um músico, que é um bibliotecário, Uhum. que é, sei lá, alguém que vai limpar a igreja de fim de semana ou de semana, que seja, essa pessoa está prestando um serviço. Faz parte de um chamado também? É, talvez sim. Eu não sei exatamente precisar se é isso, mas Uhum. uma coisa que eu aprendi, inclusive eu estava lendo essa semana sobre a pauta, né? Eu peguei a pauta e estava estudando alguma coisa, e aí uma coisa que eu li me pareceu muito interessante, que é assim, o chamado não é o que você faz, mas sim quem você está se tornando. Então, a ideia principal é para onde esse caminho, da onde está vindo essa voz que te chama. Então, quando a gente fala de chamado, você está ouvindo alguma coisa que está te chamando. Estou tentando fazer uma alusão aqui. E disso vem de alguma direção. A ideia é para onde eu estou indo, para onde que eu devo ir. Eu tenho caminhos que eu vou começar a executar para nesse trajeto em direção a esse chamado, mas e que vou cumprir papéis, por exemplo, que seria ser um bibliotecário. Isso, sei lá, sendo bibliotecário, eu acabo lendo muitos livros e acabo conhecendo muitas coisas, e eu posso ali na frente ser um grande estudioso da própria Bíblia, do próprio ser um mestre, né, da palavra, por conta desse trajeto que eu fiz, né? Porque você acaba indo traçando um caminho em direção a esse chamado, a essa voz, e que às vezes você não percebe. Então, algumas coisas, o chamado não é uma coisa que faz, olha, chamei, te coloquei aqui, pronto, você não é teletransportado de um momento, de um lugar para outro, assim como foi Elias, assim como foi, sei lá, Felipe, né? É algo que vai fazer você passar por um trajeto
aonde às vezes você precisa passar por um processo, ter a ganhar conhecimento de algumas coisas, para que você exerça lá na frente aquilo que foi chamado. E às vezes o que você tinha que exercer, você fez em todo esse trajeto. Às vezes a gente entende chamado como um fim. Eu entendo um chamado como uma trajetória. É por onde você segue, é por onde você vai. A voz, ela vem de um local e eu me direciono para lá. Esse chamado vem de algum lugar e eu estou indo para lá. O chamado é de Deus, o chamado é de Deus, mas para alguns ele chama de direções diferentes. Então pessoas vão tomar rumos diferentes no encontro desse chamado. E aí, nessa trajetória, você acaba desenvolvendo aquilo para que você for chamado, vamos dizer assim. Uhum. Cara, eu penso que a gente foi chamado para servir no reino, como o Will falou aí, né? Esse é o chamado de todo crente. Não existe crente sozinho, não existe crente que vive na prática do pecado, não existe um crente que tem um chamado para não pregar o evangelho, para não abençoar outras pessoas, para não ser um ser perdoador, né? Existe um chamado principal, né? Que é para caminhar com Cristo, que é para se tornar mais parecido com Cristo. Eu acredito que a confusão o Chico acho que usou uma expressão assim: você serve numa determinada área. Normalmente a gente serve com os dons que a gente tem, né? De repente alguém que tem uma facilidade de oratória, de desenvolver o pensamento, às vezes trabalha com o ensino bíblico, né? O caso é meu, do Will, até o do Chico também, que toca algum instrumento e tal, serve num grupo de louvor, em alguma coisa assim nesse sentido, usando os dons que tem, né? Mas eu acho assim que não é legal quando a gente entende que o nosso chamado na igreja com I maiúsculo, né? Na noiva de Cristo, é simplesmente para exercer determinadas funções. Entende? Porque hoje o cara ele pode ser um pastor, de repente eleito ou nomeado, ou na prática e tal, e amanhã ele se vê impedido de exercer esse dom que ele tem, vamos dizer assim. E isso não quer dizer que ele perdeu o chamado dele, né? Eu não fui chamado para ser guitarrista. O outro não foi chamado. Ou que o ministério dele findou, né? Desculpa te interromper. Ou que o ministério dele findou. Uhum. Ele só tá lá temporariamente em off. A gente não vê um monte de personagens na Bíblia assim, cara, que atuaram em determinadas áreas, serviram, abençoaram e foram trabalhar de outras maneiras, né? Servir ao reino de outras maneiras. Então, acho que para mim o que pega nessa questão do chamado é porque eu já ouvi crente falando assim: eu não sei qual é o meu chamado. Cara, mas se você é cristão, se você já se reconhece como um verdadeiro cristão, você já começa a partir do, como é que eu vou dizer assim, do primeiro degrau. Você já sabe que você foi chamado. A salvação vem do alto, vem por meio da fé, é dom de Deus. Você foi chamado. A questão é você identificar qual a melhor forma de você contribuir com esse chamado, com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Será que a maior questão, eu acho que às vezes as pessoas sabem, todo mundo, é que nem você falou, todo cristão, ele já sabe que ele foi chamado. Ele tem um chamado. A dúvida sempre é: para que eu fui chamado? Aonde eu fui chamado? O que eu devo fazer? Sabe? Aquela coisa de tipo, tá, eu tô aqui, fui chamado, mas e agora? O que eu faço? Sabe? Tipo, para onde eu vou? O que eu exerço? Uhum. Eu acho que a dúvida maior é sempre essa. E eu sempre falo de uma coisa, que às vezes a gente fica procurando o chamado naquilo que a gente olha, né? A gente vê as outras pessoas falar: será que meu chamado é ser um pregador? Meu chamado é ser um cantor? Meu chamado é ser um músico? Mas às vezes a gente não olha ao nosso redor no sentido de olhar pequenas coisas. Se você está dentro de uma... Vamos tratar a comunidade da igreja, assim? Se você está dentro de uma comunidade, você tem que se integrar a ela e saber aonde estão as necessidades ali que está acontecendo. Quando você olha uma coisa e fala: poxa, aqui está com um problema, você pode resolver? Então, põe a mão na massa, sabe? Já vai começar a fazer o negócio. Porque acho que você mesmo falou para mim, né? Que se... Como que é uma frase que você usou uma vez? Que se... Eu, Will. Não, foi você mesmo, o Rodrigo. Se Deus mostrou para você, é porque você tem que... Quem tem a ideia tem o chamado. Exato. Então você tá lá, você teve uma ideia... Isso é um problemão, hein?
É uma ideia para resolver. Você tem uma ideia, olha, você viu um problema, um setor que está com alguma deficiência. Você tem uma ideia para tornar aquilo mais eficiente, melhor ou maior, seja como for. Então, você tem um chamado para aquilo. Aquele momento você está ali para resolver. Deus mostrou para você, então vai lá, exerce e faça. Às vezes, eu não sei, principalmente na minha igreja, existe uma diferença. Diferença não, existe uma um radicalismo, às vezes, com a questão do chamado, e que é tipo, se você é músico, você vai ser músico sua vida toda, sabe? Uma coisa, você não pode parar, você não pode largar a mão, né? Tanto que eu sou um cara que já fiz tanta coisa na igreja, eu já fui líder de jovens, eu já fui músico, eu já fui líder do coral, eu já fui já- é, professor da escola dominical, já fiz muitas coisas dentro da minha igreja. Mas por conta que às vezes eu estou me identificando, é mais por isso, assim, sabe? Às vezes eu vejo uma deficiência, eu falo, poxa, eu acho que se eu fizesse dessa maneira, aí eu me envolvo. Aí eu acabo me envolvendo com aquilo e acabo exercendo determinadas funções. Mas, por exemplo, na igreja eu toquei durante, nossa, pelo menos uns 20 anos, né? Porque até minha filha nascer ali, pelo menos uns 20 anos eu toquei na igreja. Mas daí a vida muda, casado, agora com filho, e você não tem mais aquele tempo de estar indo em ensaios e participando, se envolvendo e tal. Então você começa a tomar outros rumos. Quando eu parei de tocar na igreja, o que eu mais ouvia é: ó, Deus vai cobrar de você, porque você está largando o seu dom, Aham. porque você não sei o que lá, porque você está, né, enterrando o seu talento. É o que mais você ouvia assim, né? E eu lembro que a minha resposta era a seguinte: eu falava, meu irmão, o talento foi me dado para que ele fosse multiplicado. Eu multipliquei o talento e já devolvi. Uhum. É agora. Agora eu vou pegar outros talentos e vou multiplicá-los também. E é isso que eu tenho feito desde então, né? Até aquele momento eu fui músico. Agora eu sou outra coisa. E agora eu vou exercer isso com a melhor capacidade que eu tiver, né, de Deus, que Deus for me dando, eu vou exercer isso. Eu quero fazer o melhor dentro daquela comunidade que eu estou servindo. Eu tenho um amigo que ele, a respeito disso, né, ele fala assim que às vezes a pessoa está em dúvida, né, em que área que ela vai se dedicar para o reino, né, que é o que a gente está falando. Eu até fiz essa ressalva de que todo crente tem um chamado, mas sem desconsiderar que as pessoas chamam usam essa expressão chamado para trabalhar em áreas, tá? Então é disso que a gente está falando. Ele falou para a gente se fazer 3 perguntas. A primeira: você acha que você faz bem determinada coisa? As pessoas dizem que você faz bem? Você recebe esse feedback das pessoas? Seu coração arde de vontade por fazer mais nessa área? Então, assim, aí você tem 3 perguntas para se fazer e você já, dependendo da resposta, você já tem um bom indício, né? Assim, um direcionamento. Eu cheguei na igreja que eu estou hoje, há uns anos atrás, e eu trabalhei com música há muitos anos, né? Igual você, Chico, desde moleque. Quando eu cheguei lá, a menina que tocava guitarra estava saindo, ia mudar de cidade e tal, já me cataram pro louvor. Mas eu queria trabalhar em outras áreas assim e tal. Então, assim, fui me colocando em disponibilidade e foram aparecendo áreas. Hoje eu trabalho com a escola dominical, com aula na escola dominical, uma coisa que eu gosto muito. Trabalho com ensino bíblico na célula, gosto muito também. Mas quando eu ainda não estava encaixado ainda nessas áreas, eu comecei a me dispor, cara. Tipo assim, o pastor, você pode trazer o estudo bíblico na quinta-feira? Ah, vou lá dar o estudo bíblico na quinta-feira. Rapaz, eu tô sem gente para trabalhar com adolescente. Você pode trabalhar com adolescente? E aí a gente tem o exemplo do Will aqui, que adora trabalhar com adolescente. Gosto mesmo. Mas eu não me adaptei. Eu fui É. lá, experimentei, vi, fiz o melhor que eu pude e tal, e eu não me adaptei a trabalhar com adolescente. E fui lá e fui honesto com o pastor. Pastor, não dá para mim não, vou trabalhar em outra área aí e tal. Entende? Eu acho que, às vezes, mais do que você ficar sentado num banco pensando e falando, ah, é onde que Deus me quer, é você botar a mão na massa, cara. Você precisa começar a trabalhar. E aí você vai descobrir qual é o seu chamado na prática, né? Com o tempo, com o desenvolvimento. Você vai ver que as pessoas estão desenvolvendo, você vai perceber o seu próprio desenvolvimento, né? Mas ficar sentado esperando não vai trazer resposta para ninguém não, cara. Exato. Às vezes a gente acha que o chamado, ele vai ser aquela coisa que você vai estar um dia deitado à noite e você vai ouvir o seu nome e falar, olha, o seu chamado é esse, faça isso, né? E não é bem assim que acontece.
Se a gente não for Uhum. e não trabalhar e não for se identificando com as necessidades, às vezes o nosso chamado é somente servir. E quando a gente fala chamado é servir, o chamado de todo, na verdade, é servir. A gente tem que entender aonde eu sou útil para o meu irmão, aonde eu sou útil para aquela comunidade, aonde eu sou útil para as pessoas que me cercam, sabe? Seja no meu trabalho, seja na minha escola, seja em qualquer lugar. Esse é um chamado nosso também, é servir. Uhum. Então, se a gente parar e observar isso, a gente vai ver que existe uma demanda muito grande e que a gente pode cumprir. Aí basta a gente estar atento, basta a gente não fechar os olhos e achar que uma coisa só é chamado, outra coisa é chamado e isso aqui não é. Não, a gente tem que estar atento àquilo que nos é solicitado. E se dispor, é como você falou, a gente tem que se dispor a fazer. Porque eu costumo falar assim, que o chamado, o fazer por fazer, ele se torna apenas uma performance. Eu estou fazendo porque eu quero fazer, ou porque eu sei fazer. Agora, o fazer com um chamado, com um propósito, isso se torna próspero. Aquilo vai para frente, sabe? Então, a gente tem que saber entender isso. Eu tenho que entender primeiro, eu sou chamado para servir. Servir a quem? Aqueles que são meus próximos, né? As pessoas que são próximas a mim. E próximo que eu falo é aquele que está do meu lado, seja em qualquer lugar. Então, como eu posso servir essa pessoa? Cada um vai ter, uma possibilidade diferente de exercer isso, né? Então, Uhum. basta estar atento para entender. Você vê que o próprio Jesus se coloca nessa posição, né? Eu vim para servir, eu vim para É, morrer por vocês, né? Eu vim para me doar, né? O Deus encarnado se doando, servindo, lavando os pés, né? Se colocando numa posição de humilhação. Depois a gente vai entrar nessa questão da grandeza aí, né? Do chamado e tal. Mas, Will, chamado é a mesma coisa que vocação? Eu ia entrar nisso. Já que você puxou, eu ia entrar nisso. Cara, eu já vi pessoas que não são vocacionadas cumprindo um chamado, cara. Sabe? Porque é esquisito falar isso, sabe? Porque a gente sempre acredita que um pastor é extremamente vocacionado para estar lá em cima, pregando. Mas às vezes a vocação do cara é ensino. Às vezes a vocação do cara é cuidado. Eu já cansei de ver, cara, pastores que não pregavam muito bem, mas no trato com as pessoas, no dia a dia, o cara era fantástico. Cara. Conheço um assim, fantástico. Cara, recentemente morreu um pastor lá da minha antiga igreja, reverendo João Marcos. Não era um grande pregador, ele sabia disso, ele não era um grande pregador. Mas, cara, é que eu não consegui ir no velório dele, porque eu tô aqui em Belo Horizonte e tal, mas amigos meus foram, disseram que tinha tanta gente no velório dele, mas tanta gente, que meio que fechou a rua do Jardim da Saudade, lá em Mesquita. E por quê? Porque a vocação do cara era cuidar dessas pessoas, Pastorear. pastorear, lidar com essas pessoas. Então, eu posso dizer que muitas vezes a pessoa está exercendo algo que ela pode não estar na vocação dela de forma integral, como pregar, por exemplo. Mas o tempo de serviço, a forma como se serve, cara, isso aí não tem. E uma hora a pessoa se encontra. Uma hora a pessoa se acha, porque a gente sempre espera que a gente vá fazer aquilo que a gente é vocacionado, mas cara, nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente consegue. E ele se encontrou, eu não sei se ele seria um bom pastor se ele tivesse uma igreja dele, saca? Porque ele era pastor auxiliar. Eu não sei se ele seria um grande pastor se fosse tivesse a igreja só dele. Mas com certeza, naquilo que ele fazia do cuidado com as pessoas, ele era um grande pastor. Então eu posso dizer que a gente tem pessoas que estão em contextos no qual elas não estão, vamos botar um jargão mais comercial, né? Vamos dizer desse jeito, onde elas não estão no máximo do potencial delas, no máximo da vocação delas. Mas, sim, cara, sim, é possível uma pessoa estar exercendo um ministério, não estar na completude da vocação delas. Sim, é possível. Eu conheço, tem uma amiga nossa da igreja, gravou aqui o Resistência com a gente já 2 vezes, né? A Tânia. E ela trabalha com crianças e tal, e se dedicando lá e tal. E ela deu um testemunho de que, cara, ela nunca se sentiu vocacionada para aquilo, para trabalhar com crianças. É isso. Mas ela viu a É isso. necessidade, viu um ministério
de certa forma, estagnado, precisando se renovar, né? Acho que a pessoa que estava anterior a ela, há mais de 20 anos trabalhando com as crianças ali e tal, e precisava de um renovo, né? E aí ela se dispôs, cara. Tipo assim, cara, não tem chamado não, mas eu vou ver qual é. Eu vou lá fazer e tá fazendo lá. Junto com a minha esposa também, né? Participa desse trabalho com crianças e tal. E também nunca foi uma coisa que a Elane me disse assim, nossa, eu amo trabalhar com crianças. Nossa, eu sinto que minha vocação é essa. Não, foi lá e fez e tá fazendo, né? Eu acho que isso aí mostra um pouquinho, né? De dois exemplos assim bem próximos de mim, de que nem sempre é a mesma. Pode ser, né? A pessoa pode ser vocacionada por uma coisa e trabalhar naquela área, mas não é obrigatório que seja dessa forma, né? Cara, quer ver um exemplo? Um exemplo interessante? Já tirando um pouquinho do âmbito de serviço de igreja, tá? Uma vez eu vi o Marcos Mion falando que a coisa que ele mais é vocacionado na vida dele, que ele mais se dedica na vida dele é ser pai. Todos nós aqui somos pais. Antes de sermos pais, alguém aqui sentia que era vocacionado para ser pai? Não. Não é por aí. Até hoje eu não sinto muito que eu sou vocacionado para ser pai, cara. Porque ninguém tá pronto para isso, cara. Ninguém tá pronto para isso. Pessoa que virava assim, não, estou completamente. Agora eu tô pronto para ser pai. Putz, cara, você não faz ideia do que é ser pai, cara. Porque ser pai é no freestyle. A gente sempre faz isso aqui em casa. A gente é você consertar o avião com ele voando, cara. Porque ninguém tá pronto para ser pai. Mas eu não estou dizendo que a pessoa talvez não esteja pronta para o serviço da igreja, não é isso. Mas eu estou dizendo que você só vai saber quando você for, quando você se lançar, quando você se dedicar, quando você botar a cara a tapa e tentar, e às vezes fracassar, e não tem problema nisso. Eu ia perguntar assim, por exemplo, é errado eu dividir e falar que, por exemplo, chamado é como se fosse uma identidade e vocação é a expressão dessa identidade? Eu acho que não, porque não é regra, Chico. Não é regra, porque nem todo mundo que é vocacionado está exercendo o chamado dela. Mas eu acho que é o contrário. Eu acho que a vocação está mais ligada à identidade. Pode ser, pode ser. Não sei se vocês concordam, mas quando alguém chega ao ponto de dizer assim, eu sou vocacionado para determinada área, eu acho que isso está muito ligado à identidade dele, é uma coisa muito veemente. Porque o chamado, o que a gente está tratando aí, esse chamado entre aspas, ele pode ser temporário. Não é? A pessoa pode trabalhar numa coisa que ela não tem, eu não tenho vocação para isso, mas eu estou aqui fazendo por necessidade que seja, né? Eu estou servindo aqui por necessidade, porque não tem quem faça e eu quero contribuir, enfim. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, por exemplo, se for colocar vocação como um trabalho, um exemplo, uma pessoa que é médico, essa é a vocação dela, Uhum. aí, de repente, ele exerce o chamado dele como médico também. É, se amanhã a profissão dessa pessoa mudar, o chamado não mudaria junto se uma coisa estivesse ligada com a outra? É porque o chamado é o que ela é, cara. Sabe? Eu vou dar um exemplo aqui eu acho que vai clarificar aqui. Eu conheço pessoas que são líderes natos. O cara é líder nato, cara. Sim, O cara conversa 5 minutos contigo e você tá indo seguindo o cara. obrigado. É nesse. Tá bom. Vamos utilizar o exemplo do Rodrigo. Então o Rodrigo é um líder nato. Eu achei que era eu. Não, aí o que acontece? A pessoa é líder Uhum. nato. É líder no trabalho, é líder em tudo quanto é lugar que vai. Quando se fala de ministério, ela não é líder. E aí? A pessoa tem a vocação de ser líder, mas com relação ao ministério dela, ela não é líder. Ela pode simplesmente escolher servir e ser liderada. Uhum. Simples assim. Não quer dizer que ela um dia não possa se tornar líder, entende? Porque eu acredito que existem potenciais de líderes que são inevitáveis. Mas aquela pessoa pode simplesmente escolher não ser líder dentro da igreja porque ela se sente mais à vontade ali sendo liderada. E aí? Sabe? Então não é regra. Às vezes ela só não quer preocupação, não quer, não. Pode ser também, porque a liderança, ser líder de qualquer coisa é muito solitário. É muito solitário. Eu tenho aprendido isso a cada dia. É muito solitário você ser líder de algo. Então, nesse caso, eu acho que não é regra não, Chico e Rodrigo. Eu acho que não é regra não. A pessoa pode ser vocacionada e naquilo que ela exerce o ministério dela não quer dizer que ela exerça ruim, entendeu? Não quer dizer que ela exerça mal. Quer dizer que Deus deu oportunidade, ela aproveitou a oportunidade. É simples assim, cara. Se dispôs a servir onde a oportunidade apareceu, né? É isso.
O contato veio e ela foi. É basicamente isso. Cara, eu fui comandado aqui teve um comandante aqui no meu batalhão. Cara, eu tenho muito carinho por ele, assim, gente finíssima, assim, me dava muito bem com ele. E o cara chegou no topo ali da cadeia hierárquica da PM, né, o comandante do batalhão. E ele, cara, ele é católico, né? E certo dia, eu passando pelo centro da cidade, em frente à igreja católica, tava tendo lá uma missa e tal, né? Acho que o pessoal tava chegando assim pra missa e tal. E eu me deparei com ele na porta, cara, recebendo as pessoas. Ele ali entregando não sei se era um boletim, se era uma ordem do culto, ali alguma coisa nesse sentido assim e tal. Mas ele tava ali servindo, cara, na porta do culto, aquela função do diácono e tal. E cara, eu percebi, fui lá falar com ele, cumprimentei ele e tal, e eu vi a alegria no rosto dele de estar fazendo aquilo. Então, assim, o cara, ele não teve aquilo que ele tem na vida dele como vocação, né? Liderança ao extremo, né? Liderar 400 homens aí e tal, uma série de preocupações. E, cara, ele tá ali na porta da igreja, recebendo as pessoas, com humildade, com alegria, com um sorriso no rosto, né? De forma que aquilo ali para ele não era de forma alguma um menosprezo àquilo que ele considera talvez a vocação dele, né? Até aquela parte da seriedade militar, né, que a gente carrega aqui dentro, da postura e tal. Aquilo quebrado ali eu achei bonito, cara. E você falava agora aí, eu lembrei disso, né? Nem sempre aquilo que é a nossa vocação de vida está ligado diretamente à área que a gente vai trabalhar para o reino. Mas aquilo que a gente é, acho que foi o Will que falou isso lá no começo, né? Tá ligado ao que a gente é. Cara, a gente vai manifestar, se você tem alegria, você vai manifestar essa alegria em qualquer lugar. Se você tem desejo por almas, você vai pregar o evangelho lá entregando um sopão atendendo pessoas carentes ou lá no seu trabalho, né? A gente vai só botar para fora aquilo que a gente é, a gratidão que a gente tem, a fé que a gente tem. Isso vai manifestar e no final das contas, cara, acho que pouco importa se você vai ser na classe com crianças ou você vai ser em cima de um púlpito pregando, né? O importante é a gente, cara, tá fazendo, cara, o reino expandir, abençoar a vida de outras pessoas e fazendo com que o Senhor seja glorificado, né? Nesse processo através da vida da gente, né? Sim, cara, porque se você for parar para pensar nessa lógica, que que a pessoa exerce o chamado no qual ela é vocacionada, todo mundo era o Cacau Santos, né? Você só teria músicos fantásticos na igreja, entendeu? Porque a vocação do cara é música, ele tá exercendo o chamado na música e não é regra, cara. Não é regra. Felizmente ou infelizmente, isso não é regra. Vamos falar um pouquinho aí, Chico, sobre o mito aí do ser grande, né? Tem muitas pessoas que quando falam assim, qual é o seu chamado? Eu quero estar entre os grandes, né? Eu vejo o pastor fulano de tal pregando, eu quero estar no nível desse homem, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso aí, cara, sobre a questão de você não precisar de um palco para exercer o seu chamado. Me fala um pouquinho como é que você pensa essa questão aí. Eu acho que assim, essa questão ela acaba cutucando um pouquinho, né, o ego de algumas pessoas, principalmente porque a gente tem eu não sei em que ponto que isso começou a se tornar um fato, e olha que eu estou fazendo aspas aqui, de que o trabalho que cresce é aquele que Deus está abençoando, sabe? E cresce que eu falo é em volume, em tamanho, né? Aham. É lógico, eu sei que Deus ele tem o seu prazer e ele quer que o seu reino se espalhe pelo mundo, né? Ele quer que todos estejam fazendo parte do reino de Deus. Porém, às vezes existem situações que nem eu estava falando. O nosso chamado é para servir. Eu vou ser um pastor, mas eu tenho que cuidar de uma igreja, de uma comunidade, e que ela vai ter ali sempre seus 30 membros, sabe? Que Eu vou, talvez seja a maioria, né, cara? e eu vou cuidar daquelas almas, eu vou cuidar daquelas vidas, eu vou me preocupar, eu vou orar junto, eu vou chorar com aquelas pessoas, eu vou rir com aquelas pessoas. Esse é meu chamado. Não quer dizer que eu tenho, esse ministério não é abençoado porque, sei lá, não tem 1.000 pessoas, sabe? Não é bem assim. Deus, ele trabalha enxergando o macro e ele trabalha enxergando o micro. Então, ele olha para cada pessoa individualmente, ele olha para o grupo, ele olha para o mundo todo de uma vez. A gente tem que entender que, às vezes, Deus me chamou para uma coisa. Eu sou uma ferramenta nas mãos de Deus. É isso que eu tenho que saber. E Deus me falou, vai ali e eu vou te levar ali e eu vou fazer 3 buracos. E acabou.
Ele me usou. Eu sou a ferramenta para fazer aqueles 3 buracos. Pode ser que exista uma outra ferramenta que ele vai pegar e fazer 50 mil buracos, sabe? Eu não tenho que ficar olhando para aquela outra e falar por que aquele tem mais, por que aquele fez mais, por que aquele é mais visto. Eu acho que a nossa grande questão hoje é de ser visto, de ser notado, de ser. Uhum. Porque a gente vive num meio onde a imagem conta-se muito, né? Então você vai no Instagram, você vê tantas coisas, pastores com sei lá quantos seguidores e outro com igrejas gigantescas. Eu não estou dizendo que isso não faz parte do reino de Deus, muito pelo contrário. Deus, que nem eu falei, ele enxerga no macro e ele enxerga no micro. Deus está ali junto com aquelas pessoas, aquelas 1000 pessoas dentro daquela igreja, mas Deus está ali junto com aquele outro ministério com 20 pessoas ali cultuando e alegrando-se e louvando a Deus. A gente tem que entender que a obra de Deus, ela como vou dizer assim, ela é dinâmica, ela vai agindo de várias maneiras. Então Deus ele ganha o rico, mas também ele chama o pobre. Deus chama o médico, mas também ele chama o pedreiro. Deus não faz acepção de pessoas. E para cada um, Deus tem um lugar. Para cada um, Deus tem um plano. Cada um, Deus tem um chamado. Então, é isso que a gente precisa entender, que o que Deus está fazendo no outro não é necessariamente o que Deus vai fazer em mim. E o que Deus fazendo na minha vida não quer dizer que vai fazer na vida do outro. E eu não, em nenhum momento, me comparar, achar que o outro é mais abençoado do que eu por conta de números ou por conta de quantidade, de expressão e de visibilidade. A gente vive na época da visibilidade, né, com as redes sociais e dos números. Né? A gente vê as pessoas dando entrevistas aí no YouTube aí e tal, falando, porque naquela época eu tinha não sei quantos mil seguidores, aí fulano que me chamou e tal. A gente vê que é um parâmetro importante, né, para nossa época, né, para a época que a gente vive, né. E eu penso que o perigo é quando isso começa a servir como você disse, né, como parâmetro ali para saber se meu ministério está abençoado ou não. Ou Validador, né? é validador. Ou então, cara, quando a gente começa a pensar em qual é o meu próprio chamado, aonde Deus me quer, e a gente só consegue enxergar coisas grandes, coisas de grande visibilidade, vamos dizer assim. Por exemplo, na minha própria igreja, a gente tem aquelas coisas que são vistas, né? Você vê os presbíteros, você vê os diáconos, você vê os músicos, o pastor, o seminarista, você vê... digo isso dentro das 4 paredes do templo ali durante o culto, né? Sim. Você vê o cara do som, o cara da projeção, você vê o cara da mídia que tá ali tirando as fotos e tal, não sei o que lá e tal. Mas na nossa igreja, cara, tem uma galera que chega antes de começar o culto e vai lá para uma salinha lá atrás da igreja onde ninguém vê para se dedicar à oração e clamando a Deus por aquele culto que está acontecendo ali dentro do templo. E aí aqueles irmãos saem, e vem mais uma outra dupla de irmãos, sai do templo, vai lá para cima, lá fica mais 15 minutos. Então, assim, o tempo inteiro, enquanto o culto está acontecendo, tem pessoas exercendo um chamado que não é visto pelos homens. Né? Então, assim, isso, digo assim, colocando como pequeno esse exercer essa função, mediante aquilo que as pessoas que olham de fora, que buscam na internet, aquela igreja tal, aquele pastor tal, eu quero ser igual a ele, eu quero fazer assim e tal. Isso é perigoso. Isso é perigoso, porque como vocês disseram aí, foi o Chico que falou agora, foi o Chico, uma igreja de 15 pessoas. Cara, e se Deus te quiser naquela igreja de 15 pessoas? E se Deus quiser que você trabalhe naquela igreja com aquelas pessoas para abençoar, para desenvolver, e o propósito dele é esse, cara, e pronto, e acabou. E aí você vai dizer que não? Né? Eu peguei alguns exemplos aqui na Bíblia. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, a gente tem o exemplo de Epafrodito. Né? Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, se refere a ele como meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Então, assim, o Epafrodito, ele foi o portador, né, da oferta da igreja de Filipos para Paulo, que estava na prisão. E ele levava essa grana lá para o Paulo, lá para ajudar no sustento dele. Ele quase morreu por causa da obra de Cristo. Né? O texto vai dizer que ele ficou gravemente doente durante a viagem e tal.
E, cara, ele não era reconhecido, não era um teólogo famoso, não era plantador de igreja, mas ele era um crente fiel, né? Ele era um entregador que arriscou a vida para que a assistência chegasse até Paulo. Então, assim, alguém pode olhar isso e dizer assim, poxa, cara, mas aí quem quer esse ministério? Né? Quem quer assumir esse chamado? A menina escrava de Naamã também, Exato. né? Naamã era o general sírio lá, né, que sofria de lepra e tal. E a cura dele não começa a partir de um conselho lá não juntou o conselho real, os conselheiros do rei e tal. Mas, pô, foi uma criança anônima que chegou lá, foi lá e falou com ele. Né? Então, assim, falou sobre o poder de Deus para ele num ambiente que era hostil, porque ela era escrava, né, ali naquele meio. O texto nem sequer retrata o nome dela. Anonimato, cara, anonimato. Né? Então, ela foi apenas uma ponte para que o milagre acontecesse, né? Esse milagre que acabaria convertendo, né, o general inimigo, que era o Naamã, e ela nunca recebeu crédito por isso. Mas aí eu te pergunto, ela não exerceu um chamado, mesmo que temporário? E só Exato. para fechar aqui mais um exemplo aqui, é o Baruque, que está lá em Jeremias 36. Eu achei que era o cantor. Não, é outro. É. É outro Baruque. É o Baruque mais antigo. Deve ser o tataravô aí, ao quadrado Eu ia aí. fazer a piada, mas eu fiquei quieto, cara. Você tá perdendo o feeling, o Will, tá perdendo o ritmo aí. Eu tô perdendo tanto tempo que eu não gravo, você vai ver. Muito tempo sem gravar. Mas aí o Jeremias era conhecido como profeta chorão, né? E o Baruque estava do lado dele lá, cara, escrevendo as palavras dele. Né? Então, assim, ele foi o escriba, era a voz de apoio de um profeta que era rejeitado, na verdade, né? Então, assim, quando a gente pega o texto lá para ver, você vê que Baruque, ele reclamou do cansaço dele, reclamou da falta de grandes coisas, olha aí as grandes coisas, reclamou de falta de grandes coisas para si, né? Mas Deus já lembrou que preservar a vida dele no meio daquele caos que acontecia já era uma recompensa por ele ser o guardião fiel das Escrituras. Então, assim, cara, não tem. Não tem. No caso deles aqui, não tinha grandeza. Pode ser que no seu caso que está ouvindo a gente, que o seu chamado, mesmo que seu coração almeje por coisas grandes, e como a gente falou, não é errado, mas você precisa ter muito cuidado, porque você pode estar desejando aquilo que Deus não quer para a tua vida. Às vezes, o que a gente erra em entender é que o plano de Deus, ele não diz respeito apenas à minha vida. O plano de Deus para a humanidade, ele viaja por todo o período da história humana. Então, se você for pensar, Abraão tinha uma promessa de uma grande descendência. Mas Abraão teve um filho só, cara. Uhum. Você entendeu? Dois, né? For contar o outro. Mas, assim, ele teve um. E aí, ele tinha essa promessa de uma grande descendência. E mesmo o Isaac, ele teve dois filhos, sabe? Aí acaba que se a gente olhar as promessas de Deus e não entender que às vezes não se cumpre apenas na minha vida, às vezes eu só faço parte do plano, às vezes não, eu só faço parte do plano de Deus e às vezes é só um períodozinho, é só o período da minha vida ali que vai contabilizar. Às vezes a gente olha assim, grandes pregadores, você enxerga lá Billy Graham, você enxerga lá um Spurgeon, um John Wesley, sei lá, vários pregadores aí conhecidos. E você fala, nossa, olha só como que foi um grande pregador. Mas eu falo assim, ó, alguém chegou para eles e pregou a palavra de Deus. E quem é essa pessoa? Às vezes ninguém sabe, ninguém conheceu, ninguém ouviu falar. Mas essa pessoa existiu e ela estava lá e era o plano dessa pessoa, o plano de Deus para essa pessoa, que ela pregasse para alguém. Pode ser que seja quem ganhou sei lá, Billy Graham trouxe para a igreja, quem pregou para Billy Graham foi, sei lá, o único filho da fé dessa pessoa foi Billy Graham. Mas quantos netos essa pessoa teve, sabe? Uhum. Então a gente tem que começar a olhar o plano de Deus como uma coisa atemporal, fora da nosso período de vida. Então eu faço parte. O que eu posso contribuir com esse período pequeno da minha vida, sabe? Que é da minha vida, assim. O que eu posso fazer na obra de Deus por esse pequeno período? E o que isso vai refletir lá na frente, sabe? É aquela coisa da mulher que sempre sai semeando coisas pela estrada e ela nunca vê florescer, mas ela sabe que alguém lá na frente vai enxergar. Então a gente tem que ter essa visão também de chamado.
Se eu puder acrescentar aqui que vocês falaram, porque vocês foram muito completos, eu acho um pouco absurdo essa síndrome de Lex Luthor, saca? Síndrome de Lex Luthor. Cara, você já viu os filmes do Superman? Sim. Tudo é muito grande. Tudo é para dominar o mundo, é tudo para fazer globalmente, para ter um impacto gigantesco. Uhum. E, cara, a gente deu exemplos aqui, cara, que foram pessoas que agiram pontualmente na história, mudando a história para sempre. Então, vou dar exemplos de pessoas aqui. Por exemplo, nem todo mundo vai ser presidente de um país, cara, para tentar fazer diferença na vida de uma pessoa. Mas tem gente que, com o trabalho dela, às vezes de um trabalho mais simples. E quando eu falo mais simples, não quer dizer que não é demérito. Mas são trabalhos simples, com uma pessoa que é faxineira, uma pessoa que é porteiro. Cara, muitas vezes, cara, uma conversa ali muda o dia de uma pessoa, cara. Faz a diferença na vida de uma pessoa. Então, a gente tende a acreditar, principalmente por conta de televangelistas, que hoje em dia está em baixa, né? Porque as pessoas raramente assistem televisão. Hoje é tele-youtubistas. Tele-youtubistas, tele-tiktokistas, TikTok. tele-instagramistas, mas a gente tende a acreditar que o ordinário não serve, que é só o extraordinário que serve. Isso mesmo. Sendo que Deus trabalha através do ordinário e do extraordinário. E muito mais através do ordinário. A grande maioria, Não, né? não tem nem Uhum. comparação, cara. Não tem nem comparação. Se a gente sentar aqui e relembrar o nosso mês, relembrar a bênção de ter os nossos parentes no final do ano passado para ceiar no Natal, para passar o ano novo, cara, a gente vai se sentir tremendamente abençoado. Quantas histórias a gente pode contar aqui de parentes nossos que quase foram e por milagres voltaram? Entende? Uma hora Deus vai chamá-los, mas por enquanto não. Entendeu? Deus nos dá a graça de Uhum. tê-los um pouco mais conosco. Então, Eu assisti. pode falar. Não, eu te cortei? Não, Eu ia tranquilo, falar, pode se falar, for pode falar. falar. Ele só deu o Tá. troco que você cortou ele lá atrás. Tá. só, É. só retornou, Ele né? tava até agora aguardando. Falei, deixa o Will. Foi só o payback, foi só o payback. A hora que ele tiver num pensamento, eu vou cortar. Não, eu assisti uma série esses tempos atrás. Terminou a primeira temporada agora, que é aquela Pluribus. Sim, gostei bastante. E Não vi ainda, mas. você assistiu? Ainda não. Ainda não, mas vê lá aí, vê lá aí. É uma sinopse rápida. Só pra ter uma sinopse rápida assim, alguém descobriu. Tira o fone aí, Will, se não quiser tomar spoiler. Não, tranquilo, cara. Não ligo pra spoiler, não. Não, eu não vou falar coisa que tá só pra entender a história, assim. Descobriram um sinal vindo do espaço e trazia informações e alguém decodificou essas informações e chegaram a um vírus ali, vamos dizer assim, desenvolveram esse vírus em laboratório aqui na Terra, só que a questão é, esse vírus, ele contaminou as pessoas do planeta e as pessoas se tornaram parte de uma coletividade, ou seja, todo mundo que era... Uma mente coletiva, né? Isso, a mente coletiva. Todo mundo que era infectado por esse vírus passaram a fazer parte dessa mente coletiva. Ou seja, era. Deus me livre ter mente coletiva. No Brasil tá dividido em duas ainda, né? Essa coletividade. Tá dividido em meia, né? Cara? Ainda. Bom, mas enfim. E aí todo mundo faz parte do mesmo pensamento, assim. Então, o que eu tô pensando, o outro do outro lado do planeta também já está sabendo, já está convivendo com aquela. Uhum. Existe uma ligação entre todas as mentes do mundo, tal, e então ela se torna uma. Beleza. Mas o que eu quero dizer é que aí você vê essas pessoas trabalhando e ali você tem o prefeito da cidade, tem a senhorinha que varre a rua, tem o piloto do avião e todos exercendo coisas ordinárias ali, vamos dizer assim, na vida, porque eles estão trabalhando em prol de si mesmo, da própria comunidade, né? Então não interessa se eu sou o prefeito. Eu estou aqui, ó, varrendo essa rua porque ela está suja. Não interessa se eu, sei lá, eu era o piloto do avião. Eu estou aqui, ó, servindo um café para você porque você precisa de um café, sabe? Então, de uma certa forma, se a gente ter essa visão de que, eu não estou dizendo que seria o melhor do mundo, tá? Ter uma mente coletiva, porque não é bem isso, porque a gente tem todos uns problemas que acontecem lá, e se quiser assistir, pode assistir, que apesar de ser um pouquinho parada, é uma série bem legal. Mas enfim, a ideia era só trazer essa a questão do trabalho coletivo e das pessoas
não se imaginarem como eu sou superior ou eu sou inferior, sabe? Eu sou parte, eu só faço parte. Eu estou aqui exercendo, fazendo parte. Então é isso que a gente tem que ter essa consciência de eu faço parte de alguma coisa e eu sirvo a eles assim. É tipo os discípulos perguntando para Jesus, falou: "Ó Senhor, quem que vai sentar à sua direita? Quem que vai, sabe?" E Jesus simplesmente vira e fala: ó, se vocês querem ser grandes, se vocês querem ser os maiores, então sejam os menores, tá? Então é isso que a gente tem que entender, que o maior nem ele tem um chamado, sabe? Tipo, mas ok, e ele com isso ele tem muitas outras responsabilidades. Sabe aquela coisa do tio Ben falando que com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Então não, é uma verdade. É um clichêzão, né? Lógico, mas é porque faz parte de uma verdade. Então a gente tem que entender que mesmo que às vezes um pastor de uma igreja de 30 membros, ele tem tanta responsabilidade quanto um de uma igreja de 1.000 membros. É claro que são volumes diferentes, né, de pessoas ali, e são às vezes ele tem outra, de 1.000 membros ali, ele vai ter tantas pessoas para ajudá-lo naquilo, né? Mas às vezes o pastor de 30 pessoas ali, ele vai ser sozinho. E ele tem que cuidar daquelas 30 ovelhas Uhum. como Deus mandou que ele fizesse, sabe? Porque eles foram colocadas sob a sua responsabilidade e isso vai ser cobrado dele. Então, o que eu quero dizer de responsabilidade e de trabalho é isso, né? Para Deus, o grande e o pequeno, ele faz parte de um todo. Então, para Deus é a mesma coisa. Aquele que trabalhou apenas 1 hora no campo e aquele que trabalhou 12, eles vão ser recompensados da mesma maneira. No nosso senso humano, isso é injusto, mas no senso de Deus, isso é a justiça que ele promove fazer, né? Cara, eu tô lendo um livro agora, nesses dias mesmo, não terminei ainda, chamado A Treliça e a Videira. Esse livro, cara, ele fala de que, falando do crescimento do reino de Deus, que a treliça, na verdade, que é aquela madeira onde a videira, a trepadeira sobe, né? Que é aquelas de madeirinhas cruzadas, aquilo é uma treliça, né? E que a treliça é a instituição, mas a gente serve a videira. A gente está aqui para fazer a videira crescer, a videira produzir, né? Então, assim, em relação a trabalhar em alguma área, tipo assim, seja lá onde for, né? Acho que a grande questão que a gente deveria pensar quando a gente está em busca do qual é o meu chamado, o que, que Deus quer de mim e tal, é a questão de ser relevante. E ser relevante para quem? Né? A gente aprende na Bíblia que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, assim, deveria a gente, cara, sempre ter isso em mente. Eu estou aqui para servir, cara. Porque, assim, a servir a Deus e servir ao próximo. Servir a Deus, cara, o chamado, na verdade, eu li em algum lugar, não me recordo onde, que existe o chamado primário e o chamado secundário. O chamado primário seria a conversão. Seria você ser chamado por Deus, para Deus, perante Deus, né? Diz muito sobre a sua relação com Deus. Mas o chamado secundário é onde e como expressamos isso através do nosso trabalho, através dos nossos hobbies, dos nossos talentos, da nossa vocação, né? De todas as coisas que cercam a nossa vida. Então, assim, é perigoso, cara, quando a gente... Eu sei que eu corro o risco de estar cometendo julgamento, cara, um julgamento indevido, mas é fato que muitas pessoas que buscam essa grandeza, né, é porque querem ser vistas pelos homens. Elas acham que é legal você ter tantos milhões de seguidores, você ter o canal, você ser admirado. Por isso que eu digo que é perigoso. Não é errado você ser admirado, não é errado você ser pastor de uma igreja grande, de milhares de membros e tal. A questão é o que está no coração da gente quando a gente busca essas coisas. Será que todo mundo que quer ser grande no meio evangélico faz isso para ver o nome de Deus verdadeiramente ser manifestado e ser glorificado? Ele faz isso verdadeiramente porque ele quer ver o reino se expandir, porque ele quer ver almas convertidas, sabe? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? Às vezes a gente diz para a gente mesmo que as nossas motivações elas são moldadas por bons valores, né? Quando na verdade nesse coração perverso que a gente carrega, pecaminoso, né? Nascido em pecado, pode ser que a gente esteja na verdade querendo buscar um reconhecimento, querendo buscar a atenção das pessoas, sabe? Até, cara, isso pode chegar ao ponto de beirar idolatria, né? E aí eu digo assim que nisso eu não tenho medo de errar porque a gente vê exemplos na mídia, né?
desses grandes aí da mídia, né? Tem muitos deles aí que você vê que o cara, ele acolhe no coração a adoração tranquilamente, sabe? Ao ponto assim eu não, pra falar a verdade, eu nem lembro o nome, mas um pastor aí, um bispo, sei lá, desses aí, neopentecostal, e sua esposa, sentados assim no altar, com os pés assim, descalços, né? E as multidões assim iam se esgoelando ali, se espremendo para poder tocar a mão no pé do ungido. Né, cara? O que isso acrescenta para o reino? Absolutamente nada, cara, porque você só tem relevância quando você busca não ter relevância. Quando você faz as coisas sem esperar nada em troca. Cara, o versículo que o Chicão citou, cara, é fantástico, porque você quer ser o primeiro, você quer ser o cara, sirva. Maior é o que serve. Exatamente. E normalmente ninguém presta atenção em quem está servindo. Ninguém presta atenção em quem está servindo. Todo mundo presta atenção em quem está lá na frente, seja tocando, seja cantando, seja ministrando. Mas ninguém nem viu o cara que repôs os copos plásticos no bebedouro. Você só se torna realmente relevante quando você não busca o holofote de ser relevante para muitas pessoas. Porque, cara, aí que tá o pulo do gato. É aí que tá o pulo do gato. Quando ninguém tá te vendo, é quando Deus tá te vendo. É relevante pra quem? Relevante pra quê? Pra que você quer ser relevante? Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Putz, cara, você não é Deus, cara. Quem faz a obra é o Espírito Santo, sabe? Sinceramente, não me choca ter bispos, arcebispos, whatever, bispos, recebendo adoração. Putz, cara. Acham-se maiores do que os anjos, mas os anjos não recebem adoração no lugar de Deus, né, cara? Pega o exemplo de Jesus, cara. A gente falou dos pés desnudos agora, né? Jesus era aquele que estava lá lavando os pés dos apóstolos. Uhum. Né? Inclusive, acho que se eu não me engano, Pedro, né? Que falou, não, meu pé você não vai lavar, não. Não, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Fala, então tá bom. Então vamos tomar banho, Jesus. Vamos tomar banho aqui. Então me lava todos de uma vez, né? Muito louco, né, cara? Muito É. louco. Só tinha louco. Os dois eram completamente malucos. Mas eu tô falando no caso de Jesus, cara. Sim, com certeza, cara. É Deus encarnado. E ele está se colocando numa posição de submissão o tempo inteiro. Enquanto os judeus estavam clamando para que o Messias, até entre seus discípulos ali no começo, né? E tipo assim, ele é o Messias e tal, então ele vai restituir o reino de Israel, a gente vai sair sob o jugo dos romanos e a gente vai ser a maior nação da terra. E ele está dizendo, não, cara, eu não vim para isso, eu vim para morrer. Eu vim para morrer por vocês. E digo para vocês, morram também. Tomem a sua cruz e me sigam. Abram mão, deem o que vocês têm, distribuam, sirvam. Maior é o que serve. Né? E tem uma galera preocupada em ser grande nessa terra, Will. Deus não tinha obrigação nenhuma, cara, nenhuma de se reconciliar com o homem. Porque o homem tentou, durante 5.000 anos, 7.000 anos, se não me engano, que é o período que cobre a Bíblia, né? Cobre o Antigo Testamento, até o nascimento de Cristo. E ele falhou miseravelmente, e Deus continuava não tendo obrigação nenhuma. Mas ele se despiu despiu a divindade, veio como homem, viveu, sofreu, morreu, para nos reconciliar com ele mesmo. Cara, olha que bizarro. E a gente acha que Deus deve alguma coisa pra gente, cara. Realmente. Sabe, é só ridículo. Eu só acho ridículo. É por isso, Will, que o maior mandamento fala sobre amar a Deus e amar o próximo. Porque a relação de Deus com a gente, ela é totalmente baseada em amor. Beleza, Deus é justiça, Deus é fogo consumidor, beleza, são todos aspectos da natureza de Deus. Mas agora, Apocalipse 13:8 fala que o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro que foi imolado, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Eu li alguém escrevendo exatamente da forma como eu vou falar aqui, não lembro quem, foi em algum livro que eu li, mas eu achei a forma como ele ilustrou, achei muito interessante. Ele dizendo que na eternidade, antes que houvesse tudo o que há, né, antes da criação, Pai, Filho e Espírito Santo se reúnem numa assembleia ali e decidem todo o plano da criação, redenção, salvação. E você imaginar Pai, Filho e Espírito Santo, Will, antes que houvesse tudo o que há, dizendo assim, nós vamos fazer assim, dessa forma. E ali naquela reunião entre o Deus que é trino,
se decide que Jesus seria aquele, o filho, na figura do filho, seria aquele que morreria pelos pecados e que traria redenção. Então, cara, o homem meteu o pé na jaca lá na criação, não é um empecilho, porque o amor de Deus já havia construído toda a narrativa até o fim, antes que tudo houvesse. Uhum. Então, assim, a relação de Deus com a gente, volto, é toda baseada em amor, no amor mais puro, no amor mais perfeito. Então, assim, toda a nossa obra, seja lá onde for que a gente atue, onde a gente exerça o nosso chamado, que é a expressão que a gente está usando, ela tem que ser totalmente baseada em amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E aí, cara, seja lá o que você fizer, onde você estiver, com quem você estiver, o seu trabalho vai ser relevante. Porque ele vai estar de acordo com aquilo que Deus, cara, quer para cada um de nós. Para aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, cara, se você está aí preocupado em número, cara, eu já vi, tipo assim, eu tenho um conhecido que ele é um pastor desses que não é muito bom de púlpito, de teologia, sabe? Mas ele é um cara, que ele vai atrás, que ele socorre, que ele apoia. Ele é o cara que está sempre com um sorriso no rosto, pronto para te dar um abraço, para te dar uma palavra de ânimo. O cara é fantástico. E só quando ele está na rua as pessoas não estão vendo. Mas ele está lá manifestando tudo isso, cara. E as pessoas não estão vendo e ele não tem preocupação nenhuma com isso. Ele está pregando o evangelho. Eu dou esse testemunho porque eu o conheço, tá? Não foi alguém que me disse. Então, assim, eu sei que ele poderia ter almejado coisas maiores. Sabe? Ele foi fundador de uma igreja que hoje tem muitas filiais e tal. E ele nunca brigou por aquilo, cara, para estar na frente, para fazer parte e tal. Inclusive foi escorraçado de lá. Cara, ele Uhum. não tá nem aí, tá? Segue pregando o evangelho, ajudando pessoas, abençoando a vida de outras pessoas. Cara, você acha que Deus não valoriza uma coisa dessa? Ao passo de que eu conheço mais um, que eu vou falar, é um exemplo real, de quando eu encontro, ele praticamente passa um relatório, que quando ele assumiu a igreja tal, tinha tantos membros, agora tem tanto. Antigamente não tinha classe e agora tem. Antigamente não tinha estrutura e agora tem. Parece que a preocupação é toda com a treliça. E digo isso porque eu também o conheço, né? Eu estou me baseando naquilo que ele fala, né? Pelos frutos que nós somos conhecidos. Então, assim, cara, a gente deveria, não só quem está ouvindo a gente, não, todos nós aqui, né? Porque a gente está na caminhada, né? A gente segue nessa caminhada. Então, assim, como esses chamados, eles às vezes mudam de área de atuação, a gente deveria realmente ter cuidado com isso e perceber, cara, que tem beleza de servir onde ninguém vê. Porque Deus está te vendo, cara. Deus está te vendo. Se você torce o nariz quando te dão a oportunidade de fazer alguma coisa que as pessoas não vão te glorificar, cara, abre o olho. Abre o olho porque é um indício real, assim, de que o teu coração pode estar nas coisas erradas, sabe? Exato. A gente tem que entender que o anonimato é de Deus, assim como a visibilidade também é. Uhum. Então, Uma coisa não exclui a outra, né, Chico? Exato. Eu falo, Deus tem um rumo para cada um, cara. E cada um tem um propósito ali. Eu estava falando desses dois exemplos aí, eu lembrei que há um tempo atrás faleceu um presbítero lá da nossa igreja. Eu conhecia, né? Conheço a família dele, sempre tivemos um pouco de amizade assim, mas por conta da vida a gente não estava tão próximo. Ele sempre esteve morando em São Paulo, na capital, e agora recentemente ele veio para o interior. Ele tinha vindo para o interior fazia uns 8 anos, né, que ele veio. E ele fazia parte de uma congregação onde estava a grande parte da família dele, então ele ficava por lá. No velório dele, eu falei, puxa vida, eu não conhecia esse homem, porque veio pessoas de todos os lugares, assim, não só aqui, das pessoas que conheciam ele aqui, as parentes que conheciam ele aqui da cidade, mas pessoas que vieram lá de São Paulo, ou seja, viajaram 400 quilômetros para chegar aqui, para vir no velório, jovens, velhos, veio um ônibus de outro local e para vir para o velório dele. E todas essas pessoas dando testemunho do que viveram. E não é do tipo, eu ouvi uma pregação dele, não. Eu lembro um dia que eu estava em casa, triste, não sei o que lá, e ele bateu no meu portão e veio conversar comigo e tal, e Deus usou ele para falar isso. Outro que falou, não, ele me encontrou na rua e ele me falou isso, então tal. Outro que falou, não, Deus abençoou a minha vida por conta de algo que ele fez por mim, ele falou para mim. Sabe, pessoas que tinham testemunhos particulares, não era coisas do microfone que foram faladas em público, que foram coisas grandes, não. Pessoas que tiveram experiências com ele em situações que só eles sabiam, sabe? Só eles viveram naquele momento
que se não fosse contado ali, ninguém saberia, sabe? Então, naquele momento eu falei, poxa vida, olha só como essa pessoa exercia o chamado dela de uma maneira tão oculta, assim, sabe? Ninguém sabia disso, mas todas aquelas pessoas que estavam ali eram frutos da vida que esse homem viveu, Uhum. eram frutos da pregação. Quando eu falo pregação, não é pregação de púlpito, é pregação de vida, da vida que a vida dele pregava, sabe? Que vivia e que ele exercia aquilo com maestria, sabe? E nem sempre, e como eu falei, eu não sabia disso, eu não conhecia, eu não tinha visto, e muitos de lá às vezes não sabia de muitas coisas que foram faladas ali. É lógico, né? Depois que faleceu, mas eu acho que de uma certa forma não Deus fez conhecido essa história que ele manteve oculta durante toda a vida. O galardão dele, o prêmio dele está lá, porque Deus sabe, Deus quis ele daquela maneira. Mas Deus também fez conhecido para que, assim como eu, pudesse olhar e falar, ó, Deus ele trabalha no secreto também. Deus ele trabalha no oculto. Nem tudo precisa estar no microfone. Nem tudo precisa estar num palco, num holofote. Deus, ele trabalha nos bastidores, e é isso que eu tenho que entender, que aquilo que eu estou fazendo para uma pessoa apenas, isso contribui muito no reino de Deus. Eu não preciso estar fazendo para milhares, eu posso estar fazendo para uma. E aí, eu estou fazendo a obra, eu estou exercendo meu chamado. É isso que eu tenho que entender. Eu acho que Deus fez isso naquele dia, trouxe todos esses testemunhos naquele velório, para que aquelas pessoas também pensassem e soubessem disso, sabe? A gente chega naquele momento aqui que a gente fala direto aí com o nosso ouvinte, ouviu tudo que a gente falou até aqui, né? E eu espero sim que não tenham mais dúvidas do que resoluções até esse momento, né? Mas vamos voltar para o ponto inicial, né? O que Deus realmente espera de você? A gente começou falando de jargões, né? E para fechar, acho que a gente pode falar de mais um jargão, que não quer dizer que é porque jargão está errado, né? Mas que é estar no centro da vontade de Deus. Isso também é muito comum. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho aí para o nosso ouvinte aí, quem estiver passando por um problema nesse momento e está em dúvida sobre o que Deus realmente espera dele. O que vocês deixariam aí como um conselho aí, como orientação, antes da gente caminhar para o final desse programa? Eu não consigo ver outra coisa que Deus espere do que servir ao reino, e quando eu falo de reino é servir aos irmãos, sejam eles da fé ou não, importante, com um coração íntegro, com um coração puro, sem esperar nada. Pode parecer que eu estou sendo utópico aqui, mas não existe sentimento maior do que você servir alguém ou fazer algo com um coração puro. E com um coração puro, o que eu estou querendo dizer com isso? Sem segunda intenção, sem tomar lá da cá, entende? Sem querer levar vantagem. Tá servindo por servir, e muitas vezes talvez você nem veja mais aquela pessoa, porque se você resolver servir alguém do trabalho, amanhã a pessoa pode só sair e você nunca mais ter contato com ela, mas você foi relevante na vida daquela pessoa. Então, eu não vejo outra forma de expressar isso aqui, a pergunta que você fez, com a seguinte frase: sirva com coração íntegro. É simples assim. Eu tá com uma crise de... Vamos imaginar, você entrou na igreja agora, você tá com uma crise de identidade, quer saber no que você serve, o que você pode servir, porque eu não me encaixo no louvor, porque eu não me encaixo como orador, não sou um grande orador, não me vejo como professor. Cara, vai servir alguém, cara. Vai servir alguém. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar algo para você fazer. E não quer dizer que você vai fazer isso o resto da sua vida, não. Mas Deus vai te mostrar algo para fazer, mas você tem que se lançar primeiro, cara. Você tem que chegar e fazer acontecer. Porque literalmente não vai cair do céu. Deus vai te mostrar, mas você tem que fazer a sua parte. Porque no final das contas, o ofício servir é nosso. O que Deus tinha que fazer, ele fez na cruz. E ele continua fazendo pra gente todos os dias de outras formas. Mas o servir aos irmãos, servir ao reino, sinceramente, é obrigação nossa. E como é que eu vou servir? Cara, se lança, se taca, busca brechas, observa,
Deus vai te mostrar, e como os meninos falaram mais cedo, se Deus te mostrou, vai lá e faz. Se Deus te mostrou, ele vai lá e faz. Você vai lá e faz com o coração íntegro, cara, sem querer aparecer, tipo, pô, tô vendo aqui uma oportunidade, cara, porque toda vez que eu venho no banheiro, esse rolo de papel higiênico aqui, ele tá sempre esgotado. Talvez não tenha a pessoa pra fazer isso, cara. Vai lá e faz. Serve. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa ver, cara. Só vai. Ao invés de reclamar do cagão, muda o papel, cara. Né? Bem... Que é mais fácil reclamar do cara, é mais fácil murmurar, né? Não é? E é negócio que ninguém vê, cara. Todo mundo gosta da igreja varrida, da ausência de poeira nos bancos, mas ninguém vê quem tá varrendo. Um ambiente bom pra cultuar, né? Todo mundo só vê quem tá tocando, quem tá pregando, até quem tá passando ofertório, as pessoas veem, sabe? Mas se você servir com o coração íntegro, cara, eu acho que não tem nada maior do que isso. É isso. Entendeu? Não tem nada maior do que isso. No fundo eu acho que é bem isso mesmo, assim. Uhum. A ideia é ter menos performance e mais presença, sabe? Tipo, você não precisa mostrar, você só precisa fazer. Você precisa estar ali pronto para exercer aquilo que precisa ser exercido, sabe? E acabar com as comparações, sabe? Ter menos comparação. Não adianta você ficar olhando para o outro, para o chamado do outro e achar que aquilo tem que ser para você também, sabe? Ficar pegando versículos que foi para Abraão e querer assumir os versículos que não é para você, sabe? É ter uma obediência mais simples, sabe? Entender o que Deus pediu primeiro no macro, que eu seja fiel. É isso que é a principal coisa, seja fiel a Deus. E as coisas vão acontecendo, sabe? A questão do centro da vontade de Deus, assim, o que eu entendo quando a gente fala isso? Exatamente sobre essa fidelidade. Não é assim, é um ponto mágico, tá? Tipo, o centro é ali, é aquele lugar que é um ponto específico que eu tenho que estar e... Não, cara. O centro da vontade de Deus é o caminho por onde você está andando, sabe? Você vai andar por ali, você vai tropeçar ali, você vai levantar e vai continuar com Deus. Ou seja, você está no centro da vontade de Deus. Porque uma coisa tem que ficar claro. Não é porque você tem um chamado e você está exercendo o seu chamado que vai ser mil maravilhas. Muito pelo contrário. Os discípulos de Jesus, eles entenderam qual era o chamado, exerceram o chamado e foram mortos por conta do seu chamado. Então, não é validador de facilidade de vida ser chamado, sabe? E entender o chamado. Muito pelo contrário. É uma questão de responsabilidade e uma questão de dificuldade também. É isso que a gente tem que entender, tá? Então, estar no centro da vontade de Deus talvez seja só isso aí. É acordar todo dia disposto a amar, disposto a obedecer e disposto a permanecer naquele caminho, por mais difícil que ele seja. Então, é o seguinte, assim, Deus ele não espera que a gente seja grande. Ele espera que a gente seja fiel. Então, às vezes não é possível a gente estar 100% todo dia. A gente tem que saber que mesmo quando eu não estou ali, no auge da minha fé, Deus está comigo. Eu só tenho que permanecer fiel com Ele. Muito bom. Cara, quando eu estava preparando essa pauta aqui, pensando sobre essa questão, né, desse jargão de estar no centro da vontade de Deus, é cumprir aquilo que Deus designou para a nossa vida, né? E isso primariamente não tem a ver com o tipo de função que a gente vai exercer no reino, né? Mas em como a gente vai cumprir, aí sim, o verdadeiro chamado, né? O verdadeiro chamado de todo crente, que é viver uma vida de santidade, né? E viver uma vida de santidade pode ser traduzido na prática com buscar ser a cada dia mais parecido com Jesus. Eu gosto muito de pensar na busca pela santidade nesse parâmetro de ser cada dia mais parecido com Jesus. A gente olha para a palavra, cara. A gente lê a palavra, a gente lê os evangelhos e vê como Jesus lidava num monte de situações. Então, assim, tá tudo ali, cara. Basta a gente ler, basta a gente querer aprender, basta a gente querer conhecer a Deus. É outro jargão, né? Eu quero conhecer a Deus e tal, mas, cara, mas não lê a palavra, sabe? Não absorve. Deus tá ali, né? Deus tá ali na palavra, cara, para a maneira de conhecer. Como Jesus lidava com a questão do dinheiro? Como é que Jesus lidava com a questão do perdão a quem faz mal pra gente? Como que Jesus lidou com uma pessoa que era pecadora, conhecida na região dela como pecadora?
Ele humilhou, ele condenou ao inferno ou ele agiu com misericórdia? Sabe, esse tipo de coisa, cara. Então a gente lê as Escrituras para a gente conhecer a vontade do Pai. E aí se pergunta, o que isso ensina para mim? Né? Eu sei que meio que a gente já falou isso, mas eu queria deixar aqui nessa fala final aqui, cara, que você que está ouvindo a gente, você não precisa do reconhecimento de ninguém nessa terra. Você precisa do reconhecimento do Senhor. Com todas as nossas falhas, as nossas limitações, a nossa natureza, falando de humanidade, né, a nossa natureza pecaminosa, a Bíblia diz que o Senhor olha para um servo dele chamado Jó, e diz assim, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó não nasceu isento de pecado, cara. Ele carregava a mesma natureza que a gente. E mesmo assim, quando o Senhor olha para alguém que é reto, que é íntegro, que teme a Deus, que se desvia do mal, sabe, que evita de luta para não cometer pecados, sabe, que evita realmente esse caminho do mal, a Bíblia diz que Deus olha e se agrada disso, cara. Então, assim, você que está ouvindo a gente, quer saber qual é o seu chamado? Não importa o que você vai fazer, importa que você seja íntegro em tudo que você fizer, que o teu caminho seja reto, que você observe o teu coração, que você vasculhe o teu coração para saber se não há ali uma raiz de querer buscar glória para si, sabe? Se dedique em tudo que você faça para que o nome de Deus seja glorificado, busque aquilo que é valoroso aos olhos de Deus, se dedique em aprender mais de Deus, né? E que a vida de Jesus seja teu parâmetro para viver nessa terra. Então, assim, se o Senhor te colocar num lugar de visibilidade, sabe, que você seja uma pessoa reconhecida, cara, que assim seja, né? Amém. Mas se ele te mantiver num lugar de, entre aspas, a invisibilidade, que o teu louvor não seja menos empolgante por isso, né? Porque se Deus quiser que ele der um grande ministério, cara, amém. Mas se Deus te levantar para orar por outras pessoas aí no silêncio da tua casa, sabe, se Deus colocar no teu coração que todo dia quer que você separe uma hora do seu dia para orar pela igreja, pela liderança, pelos missionários, pelos não convertidos, que assim seja, cara. Né? Então, assim, deixa na mão do Senhor para decidir em qual lugar, aí sim, falando de lugar e área de atuação, deixa que o Senhor decida aonde que Ele te quer, né? Porque lá vai ser o melhor lugar para você. Enquanto você não descobre que lugar é esse, enquanto Deus não chega no seu ouvido e fala assim, você vai trabalhar com crianças na igreja, cara, experimente, né? Pregue em diversos lugares, se coloque em disponibilidade, fale de Jesus, ore por pessoas, trabalhe com discipulado, né? Importante a gente nos colocarmos em disponibilidade. Eu tenho certeza que na sua igreja, no seu grupo, na sua vizinhança, na sua família, você vai ter diversas opções. Eu tenho certeza. A única coisa que você não pode fazer é ficar parado. Você estava falando sobre a questão do centro da vontade de Deus, uma coisa que me veio à mente assim, inclusive é aquele versículo eu até procurei aqui para falar, que é 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo, né? E o que eu entendo nisso é que estar no centro da vontade de Deus, ele quer dizer exatamente isso. Que a gente passe a pensar como Cristo, que as vontades de Deus sejam a nossa vontade. E que a gente cada vez mais abandone a nossa própria vontade para exercer aquilo que a vontade de Deus quer sobre a nossa vida. E quando a gente menos imaginar, a nossa vontade passa a ser a vontade de Deus, não porque Deus assume a sua vontade como melhor, a sua vontade do ser humano como boa, mas é porque a nossa mente está tão ligada com a de Deus, nós estamos tanto, vamos dizer assim, no centro da vontade de Deus, que aquilo que Deus quer para a nossa vida passa a ser também a nossa vontade, sabe? E aí acaba que o nosso coração também se encontra ali. E aonde estiver o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro. Então, quando você exerce algo que você está com muita vontade, seu coração está ali, você vai fazer isso com muito amor, com muita vontade e com muita maestria, porque o seu coração está ali, seu tesouro, aquilo se torna seu tesouro também. Você acaba cuidando dele da melhor maneira. E é isso, galera. A gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Primeiro programa de 2026. Se Deus quiser, a gente tem mais um ano pela frente aí. Que o Senhor nos dê muitas pautas, nos abençoe e nos ajude
a seguir com esse projeto aí por pelo menos mais um ano. E antes da gente encerrar, queria agradecer muito aí aos meninos que participaram aí, dizer mais uma vez, de coração, que foi um prazer estar com vocês. E queria começar aí pelo Will, se quiser deixar alguma recomendação, se quiser deixar alguma palavra aí, meu irmão, fica à vontade. Amém. Primeiro eu quero só agradecer o convite, fico muito feliz de ter conseguir equilibrar os pratinhos, né? A gente brinca, negócio de advogado, tá? Isso é besteira, gente, isso é besteira. Eu tava só enrolado com relação ao trabalho. É equilibrar os pratos, né? E a nossa vida é assim que a vida do adulto é. A gente equilibra o prato o tempo todo e tá tudo certo. Agora, com relação ao ouvinte, cara, com relação ao reino, não existe maior e menor, né? Não existe nada que você possa fazer que seja menor do que o outro irmão dentro do reino, porque o reino não é hierárquico. Não existe uma hierarquia dentro do reino. Se existisse, o maior é quem serve, o maior é quem se considera menor, o maior é quem faz o trabalho menor, vamos botar assim. Então, se você está com dúvida do que você faz, como é que você pode servir, você está apaixonado naquele amor, naquele ímpeto, ou até mesmo já passou esse ímpeto, você já é crente velho, você teve que mudar de cidade, enfim, busca uma igreja local e encontre pontos para você servir, entendeu? Encontre pontos para você servir. Ah, cara, não encontrei nenhum desses pontos dentro da minha igreja. Não tem problema. Dentro do seu trabalho, encontra com o que servir, dentro da sua faculdade, dentro do meio de convivência. Sirva. Se você tá vivendo... Você não precisa de um púlpito. Você não precisa de um púlpito, cara. Você não precisa de um púlpito. Você não precisa de um nome bonito lá de fora para você servir. E se você vê que a sua família está se despedaçando, se você, por acaso, você está ouvindo isso aqui, sua família está se despedaçando, vai servir tua família, cara. Primeiro ministério do homem, do pai, do marido, da família. Vai servir tua família, vai botar tua casa em ordem. Depois você pensa em fazer outras coisas, cara. Mas bota tua casa em ordem primeiro, pô. Vai servir sua esposa, vai ouvir sua esposa, seu filho, sua filha, vai entendê-los. Se está desmoronando aquilo que te dá a base, reconstrói a base. Não tem problema nenhum nisso. Sabe? Você dar uma pausa naquilo que você faz, dar uma pausa muitas vezes em aquilo que a gente acredita que seja ministério, que nem sempre tocar lá na frente é ministério, nem sempre estar lá na frente é ministério, sabe? Então, dá uma pausa, reflete, bota a tua casa em ordem. Se tiver tudo em ordem, amém. Busca algo para servir ao reino, seja dentro da igreja, fora da igreja. Você, como o próprio John Wesley falava, se não deixam pregar dentro da igreja, a praça é no púlpito. Então, não tem problema. Trabalho tem e gente para cuidar é o que não falta. Então, vai servir ao seu irmão, cara. Vai da forma mais simples possível, ninguém precisa saber disso. Só faz a tua parte, que Deus faz a parte dele e vai dar tudo certo, tá? Deus te abençoe e tamo junto, Rod. Muito bom, irmão. Chicão, o microfone é teu, faça aí suas considerações, recomendações, fica à vontade. Foi realmente um prazer estar aqui falando sobre esse episódio específico, assim. A gente não está aqui realmente para responder nada, falar, seu chamado você vai descobrir dessa maneira. Se a gente soubesse isso, a gente, né, escreveria um livro e ganharia dinheiro. Mas assim... Ao contrário, gravamos um podcast que vai de graça ao ar. Tu deu uma boa ideia, hein? Agora tu deu uma boa ideia, hein? Acho que eu não vou lançar esse episódio, não. Vou arquivar. Exato. É assim, esse episódio é mais para você pensar, você que está ouvindo, e entender e considerar tudo, assim, sabe? Se você sair daqui, por exemplo, sabendo que não, você não está atrasado, faz 10 anos que você está na igreja e está se sentindo, nossa, até hoje eu não descobri meu chamado. Não, cara, você não está atrasado, às vezes você está exercendo o seu chamado e você ainda não percebeu, tá? Então é fazer você enxergar que o chamado não é aquilo que às vezes os seus olhos veem, mas é aquilo que seu coração está fazendo, está sentindo, sabe? Aonde seu coração está empenhado. Então, esse talvez seja o seu chamado. E às vezes você não percebeu porque talvez plantaram na sua cabeça que chamado é isso, chamado é aquilo outro. Cara, mas chamado é cumprir a vontade de Deus, é cumprir aquilo que Deus quer de nós. E Ele vai colocando no nosso caminho.
aquilo que Ele quer que a gente faça. Isso não tenha dúvida. Então, acredito, tenho certeza que você não está atrasado no exercer a vontade de Deus, o chamado de Deus. E saber também que as coisas pequenas são mais espirituais do que a gente imagina. Às vezes a gente imagina uma coisa espiritual como a gente estava falando de coisas grandes e coisas. A pessoa, ele viaja de avião, vai para outro país e prega, ele vai para outro lugar e canta, ele vai não sei o que lá e faz e acontece, e o Instagram dele tem milhões de seguidores, sabe? Amém. Deus trabalha aí também. E esse talvez seja o chamado dessa pessoa. Mas às vezes a gente tem que entender que não é isso que valida o chamado. O que valida o chamado é a gente exercer a servidão, servir os nossos irmãos, servir as pessoas que estão ali precisando da nossa ajuda. Assim como outras pessoas exercem o chamado delas na vida da gente. Tem pessoas que nos servem, tem pessoas que nos ajudam. E é isso que a gente tem que entender, tá? Então, não estamos aqui para responder, estamos aqui para tentar dar uma direção, assim, sabe? Exato. Não somos um GPS, sabe? Que tipo te mostra o caminho certinho. Nós somos uma bússola, aponta mais ou menos para onde vai. Tipo, aí dali você segue e vai indo, assim. Então, se a gente conseguiu pelo menos fazer você ter essas reflexões de que, tipo, talvez eu não esteja tão atrasado e de que eu posso estar não olhando para as coisas pequenas que eu faço e achando que isso não é chamado. Se a gente conseguiu trazer isso para o seu coração, então talvez a gente esteja indo no caminho certo. E aí o podcast cumpriu a sua função, tá? Que é essa. É fazer você pensar, tá? Fazer você refletir sobre o que a gente propôs aqui. Tá bom? Então, agradeço de ter estado aqui. Agradeço o Rodrigo. Agradeço ao Will de terem gravado o primeiro episódio do ano, 2026. Já vamos datar ele aqui para as pessoas lembrarem. E é isso. Espero que aí. O ano só começou. Muita coisa vai vir aí pelo ano no Resistência Podcast. E bola pra frente aí. Amém. Amém, meu amigo. Amém. Galera, obrigado pela participação. Obrigado a você que tá ouvindo a gente aí também. E se tudo correr bem, dia 20 aí de fevereiro, a gente tá de volta. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Chico Gabriel. Eu sou Will Soares. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência. Legal. A gente tem que combinar um dia de falar todo mundo. Você é a Resistência, sabe? Tudo junto, assim? Que nem um jogral. Junto ao mesmo tempo? Você fala. Isso, juntinho, assim, ao mesmo tempo. Um fala o nome, outro fala. Vamos lá então, vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá então. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Chico Gabriel. Eu sou Will Soares. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência. Não dá certo, né? Falhou miseravelmente, assim. Tem um delay. Mas falhamos muito, cara. Falhou muito. Tem um delay, cara. Tem um delay Tem um delay na gravação, mas vocês são a Resistência. Pois o Rodrigo acerta na edição, já era. Acho que é melhor não.